E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O ministro das Relações Exteriores do Japão pede que a Coreia do Sul honre o acordo sobre as mulheres de conforto. O ministro das Relações Exteriores, Toshimitsu Motegi, renovou seu apelo ao governo sul-coreano para honrar o acordo de 2015 sobre as mulheres consoladoras, no caso, as mulheres de conforto. A segunda-feira marcou 5 anos desde que os dois países chegaram a um acordo. Motegi disse em uma entrevista no dia: mesmo que mude o governo de cada nação, uma promessa entre os países deve ser implementada com responsabilidade. O governo japonês e o governo sul-coreano, em 28 de dezembro de 2015, concordaram em resolver a questão. A medida para esse fim incluiria a contribuição do governo japonês em 1 bilhão de ienes para apoiar as ex-mulheres de conforto. Ou então o primeiro-ministro Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, expressando suas maiores sinceras desculpas e remorsos, e os dois governos confirmaram a resolução final e irreversível da questão. O governo japonês já implementou sua parte no acordo. No entanto, a administração de Moon Jae-in, da Coreia do Sul, no caso o presidente sul-coreano, que assumiu o poder depois que o acordo foi alcançado, tem tomado medidas contra o pacto, como relembrar a questão das mulheres de conforto nas Nações Unidas e outros fóruns, e dissolver unilateralmente, rapaz, engasgou agora, desculpem, a base do que foi estabelecido como base no acordo. Então você vê que o presidente sul-coreano deu de ombros para esse acordo e tocou, desculpa falar o termo, tá? E tocou foda-se pro Japão, tá? Nós queremos mais dinheiro, nós queremos indenizações, nós queremos pedido de desculpas, E tocou foda-se para esse acordo de 2015. Tanto que eles colocaram uma estátua, tá, dessa das mulheres de conforto, se eu não estou enganado, na Alemanha, tá? Então, tanto que houve até uma confusão nisso aí, se eu não estou enganado, eu sei que foi um país para fora aí, Eu não lembro se é certamente a Alemanha, mas é para aqueles lá de lá, tá? Que eles colocaram uma estátua lá, tanto que o governo japonês pediu para tirar, tá? Aí houve uma controvérsia toda, a estátua acabou ficando para lá. Como essa história já tem um certo tempo, eu não me recordo direito, mas eu sei que existe. Tanto que na Coreia do Sul também tem, eles colocaram tanto uma estátua dessa na frente do consulado japonês. É meio que uma afronta, tá? Então você vê que, entre aspas, o presidente sul-coreano, ele toca o foda-se pro Japão, nesse ponto. E como já foi falado também, teve a questão dos trabalhadores da época da guerra, também sul-coreanos em relação ao Japão. Tanto que o presidente sul-coreano falou assim: nós não podemos fazer nada, foi por causa do Supremo da Coreia do Sul que fez. Então o presidente não poderia fazer nada. Da mesma forma que essa parte das mulheres de conforto, que entre aspas foi ele que foi lá e incitou o negócio, E ele fica nessa. Então você vê que da mesma forma que ele poderia ter agido com um, ele agiu com o outro. Então ele tocou foda-se para um e tá tocando foda-se pro outro. Desculpe os termos, sei que muitas pessoas não merecem escutar esse tipo de termo, mas é o que está acontecendo. Como eu já havia falado há muito tempo atrás em relação a isso, porque praticamente são extorsões que acabam acontecendo em relação ao Japão. O Japão cansou disso. Tanto que o Japão cansou que ele deu uma brecada nessa parte da grana e colocou uma série de sanções. E a Coreia do Sul não gostou, Então está esse pé de guerra que está entre a Coreia do Sul e o Japão. E nessa brincadeira toda, quem tem razão? Dá para vocês terem ideia que o Japão já tentou resolver isso de várias formas, só que esse doido desvairado aí não honrou o acordo que foi feito com o presidente passado. E lascou, você já entendeu a palavra, Então é esse tipo de coisa. Então tirem suas próprias decisões para ver quem que está certo, quem que está errado. Tanto que já houve
tanto que eu gravei até aqui no canal também, tá? Reportagens falando que esse dinheiro que o governo japonês estava dando estava sendo usado, né, por pessoas com motivações políticas. Não estava, entre aspas, né, sendo repassado para as mulheres de conforto, entre aspas. Tá? Então, muita dessa parcela dessas granas não estava indo para essas mulheres, estava indo para questões de política, para uso próprio, mas menos para reparação mesmo das mulheres, das ideias das mulheres. Então dá para vocês terem ideia, né, para quem se lembra, no caso das matérias que eu tenho gravado aqui no canal, falando sobre isso, porque saiu na mídia, tanto que teve até uma coreana que estava sendo uma coreana lá que estava sendo processada por causa desse tipo de coisa. Saiu a matéria na mídia, caiu, vazou, se lascou, né? Então nessa brincadeira toda, então dá para vocês terem ideia os tipos de motivações. Então falar que é 100% reparação para as mulheres não é. Então, mas qualquer dúvida, se não quiser acreditar em mim, nem nos vídeos do canal, não tem problema. Use o tio Google. O tio Google está aí para poder mostrar para vocês os fatos históricos, tá? Porque tem nas mídias japonesas aqui no Japão falando sobre isso. Simples assim, tá certo? Como eu já cansei de falar em outros vídeos e falo aqui de novo. Não sou influenciador digital. Estou aqui para passar as informações para vocês do que acontece aqui no Japão. Aí fica a cargo de cada um. Se quiser acreditar bem, se não quiser, existem outros portais, existem outros canais, né? E existem as mídias japonesas também diretamente, então, né? Só que eu gosto de passar a matéria para vocês. Então, como eu uso da credibilidade das matérias das mídias japonesas, tanto que eu não uso mais matérias de mídia brasileira. Nenhuma. Não uso nenhuma, de nenhuma daqui do Japão. Por quê? Quando eu comecei a gravar as matérias aqui no canal, muita gente vinha, mas você está usando matéria de tal portal, de tal isso, aqui no Japão, dos brasileiros aqui no Japão. Aí agora eu levanto a questão para vocês. As mesmas matérias que eu uso, os outros portais também usam. Tá? Porque se falar que foram eles, não. Tanto que tem portais que colocam as fontes, tem portais que não colocam. Da mesma forma que eu não coloco as fontes aqui no canal. Tanto que eu não coloco por quê? Porque eu dou a minha cara a tapa. Eu dou minha cara a tapa na questão da credibilidade da matéria. Porque eu sei da onde que eu estou tirando. Da mesma forma que o Jornal Nacional não vai ficar falando, tá? Que ele pegou matéria de tal local para poder usar ali. Então eu também não vejo o porquê. Se a própria Globo faz esse tipo de coisa, ou a Rede Record, ou a Band também não coloca as fontes delas, porque eles têm bastante repórteres. Mas nem todos os repórteres alcançam todas as matérias. E aí? Da mesma forma que a mídia japonesa, uma usa a matéria da outra. Porque eu já vi, porque eu pego fonte, né, todos os dias, no mínimo de 6 mídias japonesas. E às vezes eu vejo a mesma matéria em 4, 5 mídias japonesas. Então elas usam até as mesmas formas de escrever. Então dá para você perceber que elas usam várias. De um portal tira de um e os outros vão usando a mesma. Faz lógica. Como é que se fala assim? Julgar um. No meu caso, como eu tomo porrada aqui no canal direto, com dislikes e etc. A onda de dislikes que estava acontecendo, né, e xingamentos nos comentários, como via acontecendo. Já xingaram minha mãe, já xingaram minha esposa, já xingaram meu cachorrinho, já xingaram Deus e todo mundo. Já me xingaram até a minha 30ª geração para frente, que ainda não existe. Né, dá para vocês terem ideia do que eu já passei. Que? Brasileiros, pô. Mas eu vou fazer o quê? Né? Como tem pessoas boas, tem pessoas que fazem caquinhas. Simples assim. Então dá para vocês terem ideia do que se passa, tá certo? Então é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.